Olá meninas, tudo bem? Meninas, mais uma vez aqui, né, para termos o nosso devocional, o nosso momento com o Senhor. E hoje nós vamos entender como ser uma mulher curada para curar. Uma mulher curada que cura. Olha que forte, né? Então nós vamos entender isso hoje. Como que nós podemos ser mulher curada e curar outro? Curar outra mulher. Como que nós vamos conseguir isso na nossa vida? Quando nós buscamos a Deus todos os dias, mesmo quando doer. Quando nós estivermos diante de Deus, mesmo diante das dificuldades, buscando a Ele, clamando, se dedicando, sabe? A esse momento de adoração, a esse momento para com Deus, esse momento de renovo nas nossas vidas, permitindo que Ele revele áreas ainda não tratadas, porque nós temos áreas na nossa vida que ainda não foi tratada, que o Senhor ainda não entrou, porque nós não liberamos. Nós temos aquela parte escondidinha, aquele quartinho lá escondidinho, que nós precisamos liberar para o Senhor. O Senhor, Ele é educado, Ele não vai entrando na nossa casa de qualquer forma. Então, na nossa casa, o nosso coração, Ele só vai entrar se nós permitirmos. Então, nós precisamos dar essa liberdade para Ele. Permitir que Ele entre na nossa casa, que Ele habite no nosso coração, faça uma limpeza geral. Sabe aquela grande faxina? Então, nós temos que permitir que Ele revele essas áreas que ainda não foram tratadas na nossa vida. Porque eu só vou conseguir ajudar outra pessoa se eu estiver completamente curada, completamente sarada, tratada. Não vai mais doer, eu não vou mais sentir tristeza com relação a isso tudo que me acontece no dia a dia, né? Todas as minhas dificuldades, as minhas mazelas, e aí eu consigo ajudar outras mulheres que passam por esta mesma peleja, por esse mesmo problema, mas eu vou ajudar de uma forma leve, entende? Conte o seu testemunho com coragem e fé. É um testemunho, não pode ser um tristemunho, né? Muitas vezes as pessoas vão, pedem oportunidade, né, na igreja e pede para que o pastor permita que elas contem um testemunho e aí fica lá mais um testemunho do que um testemunho. O que é isso, pastora? Testemunho é contar exatamente a grandeza de Deus na sua vida diante daquele problema. Nós podemos contextualizar, mas nós precisamos enfatizar o que Deus fez na nossa vida. O que Ele fez para nós primeiro, entende? Se há uma cura, por exemplo, que Ele curou, como Ele fez para nos curar. É isso que nós temos que colocar diante dEle, como testemunho nesse caso, né? Diante dEle, diante da igreja, da sua noiva. Com coragem e fé. Muitas das vezes, nós olhamos e falamos assim, nossa, mas esse testemunho é tão insignificante, é tão pequeno, e para mim foi muito grande, mas ele é pequeno para eu contar lá na frente, né? Para eu pedir oportunidade na igreja para estar contando, ele é pequeno demais para isso. Mas não, você precisa testemunhar, nós precisamos testemunhar aquilo que Deus fez na nossa vida. Porque nós vamos encorajar outras mulheres e nós vamos depositar nelas mais fé, porque a fé vem pelo ouvir, e aí elas vão ouvir aquilo que Deus está fazendo na sua vida, na minha vida. Mesmo nós sendo pecadoras, falhas, que nós somos humanas, né? Nós temos as nossas mazelas, nós temos as nossas dificuldades, mas o Senhor age na nossa vida e elas verão isso através de nós. Então nós temos que ter essa coragem. Parece pouco, mas eu vou testemunhar ainda, sim. Mesmo que muitos não se alegrem, eu estarei lá testemunhando, porque Deus fez na minha vida. E é no pouco, porque sobre o muito Ele vai me colocar, não somente na área financeira, mas na área dos milagres, das realizações, sabe?
dos projetos, então ele vai me colocar sobre algo maior ainda. E eu preciso ter fé por mim e para aqueles que estão ouvindo, para que eles sejam alcançados, para que eles sejam tocados através do testemunho da minha vida. Através daquilo que eu vou falar, aquilo que o Senhor fez para mim, na minha vida, no meu contexto, o Senhor possa alcançar vidas e vidas possam se chegar a Ele através disso, tá bom? Também nós precisamos estar disponíveis para ouvir e cuidar de outras mulheres. Isso dá trabalho, isso gasta tempo, sabe? Tempo ali no WhatsApp, tempo ali pessoalmente, e às vezes a gente fala assim: Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu preciso trabalhar para o Senhor, mas a nossa amiga manda uma mensagem pedindo uma ajuda e a gente fala assim: nós vamos orar, coloca a mãozinha. Não, para e ora naquele momento. Atende, gasta tempo. Sabe o que eu fiz recentemente, queridas? Eu vi uma postagem lá no Facebook de uma pessoa que queria uma igreja para ir naquele dia. Eu queria um culto, tal, né? Assistir um culto. Aí eu falei assim, me chama no privado, né? Coloquei lá no Face, eu falei assim, me chama no privado. Não tinha culto na minha igreja naquele dia, mas eu coloquei isso para a pessoa. E a pessoa em si, que fez a postagem, não me chamou, mas uma outra pessoa que viu a postagem, que estava passando por um problema muito sério, me ligou, sabe? Me chamou, né? Me chamou lá. E aí nós começamos a conversar, eu orei por ela, eu conversei com ela, fiz o aconselhamento, aconselho até hoje. Então a gente está acompanhando, porque não é assim. Em algumas pessoas vai acontecer o de repente de Deus. Em outras pessoas, nós precisamos investir tempo de qualidade, independente do que você está fazendo, sabe? Para o que você está fazendo e vai orar. Para o que você está fazendo, claro que não no seu trabalho, pastora, eu não posso ficar com o celular no meu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo, né? Nós somos adultas, nós sabemos onde nós podemos e o que nós podemos fazer, nossos direitos e deveres, né? Nos conhecemos. Mas o que nós precisamos fazer? Dar atenção, estar disponível, se colocar à disposição. Quando ela sentir necessidade, ela vai te chamar. E aí você vai dar o tempo necessário para ela de conversa, sabe? E é interessante porque nós fizemos uma visita também, além dessa jovem, nós fizemos uma visita, e aí a visita era para um jovem, mas estava sua mãe, seu pai, e aí eu orei junto com meu esposo, né? Nós oramos por ele, conversamos com ele, muito depressivo, nos colocamos à disposição e tal da família, e ela manda mensagem: pastora, a situação tá difícil, a pastora ora. Aí eu oro. Já paro ali, já mando a oração em áudio para ela. Por quê? Porque a gente mostra que você está disponível para ouvir. Você se coloca à disposição, sabe? E muitas mulheres, elas nos buscam no momento de muita aflição. E aí você fala assim, tá bom, eu vou orar por você, e continua a sua vida. Só que o sofrimento dela permanece lá. Não que a gente vai orar e o milagre vai acontecer. Pode, mas pode não acontecer também. Mas está tudo bem, você fez a sua parte. E é para isso que nós fomos chamadas, para fazer a nossa parte. O que compete a nós, nós precisamos fazer. E aí o que competir ao Espírito Santo, ele vai fazer, entende? Então, só que nós temos que estar prontas para ouvir sem julgamento, ouvir sem críticas. Tá com o ouvido pronto. Quando a Bíblia fala que nós precisamos suportar os nossos irmãos, no sentido de dar suporte. Então, eu vou dar meu ombro para ela poder chorar. Eu vou dar meu ombro, que aí eu tô segurando na mão dela para levantar.
sabe? Eu estou dando suporte, eu estou suportando a minha irmã. Não é suportar de, ai, aquela pessoa é muito chata, eu não gosto dela, mas eu tenho que estar junto com ela porque a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Não, não é nesse sentido. Claro que isso a gente precisa e não fazer porque a Bíblia diz, mas nós precisamos fazer porque somos humanos e temos que ter empatia com as outras pessoas. Mas nesse caso é dar suporte, de dar ajuda, de auxiliar a pessoa no momento que ela precisa. Então, ouvir, cuidar, sabe, ter o cuidado de estar conversando, de estar falando, de estar ensinando. É um tempo precioso. E aí as pessoas falam assim: nossa, mas eu não tenho tempo para minha família, já trabalho muito, aí são afazeres da igreja e os departamentos, e ainda vou ter que cuidar de alguém, sim. Porque a Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós precisamos cumprir o ide do Senhor e fazer discípulos. E que discípulo nós temos feito? Porque você precisa lembrar que você é resposta de oração na vida de alguém. Naquele momento que eu coloquei aquela mensagem no Facebook, eu pensei na pessoa que estava pedindo, mas na realidade eu fui resposta de oração para outra pessoa que estava precisando, mesmo sem saber. E eu fiquei ali, ó, conversando com ela um tempo, orando, conversando, falando, aconselhando. Nós nos vimos no outro dia e aí foi, sabe, o processo, iniciamos o processo. Mas é isso, é tempo, e não é perda de tempo. Você está ganhando tempo, porque você está adquirindo conhecimento, você está adquirindo intimidade com o Espírito Santo e para com a pessoa, porque nós não fazemos nada, quem faz é o Espírito Santo de Deus. Quem age é o Espírito Santo de Deus através das nossas vidas. Nós não somos nada, nós só somos instrumentos dele. E que ele possa usar a mim e a você a hora que ele quiser, no momento que ele quiser, que ele possa nos usar. As minhas cicatrizes, elas contam a história da fidelidade de Deus na minha vida. Hoje, cada ferida curada é fonte de vida para outras mulheres. Eu espero que no decorrer das nossas conversas, isso venha surtir efeito na sua vida e que venha transformar o seu coração, para que você realmente possa ser curada para curar, para que nós realmente possamos cumprir esse chamado do Senhor na nossa vida e ministrarmos para aquelas que mais necessitam. E não pense você que são aquelas que estão no mundo, porque você pode olhar para o seu lado e ver a sua amiga dentro da igreja, precisando de ajuda. E nós temos que estender a mão sem julgamento. E que as nossas cicatrizes contem a fidelidade do Senhor. Que o nosso testemunho chegue antes de nós para essas pessoas que precisam do Senhor. Amém? Que Deus possa te abençoar e que nós possamos nos encontrar amanhã para mais um momento com Deus. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.